Eu descobri a gravidez 7 meses depois do nosso casamento. Hoje estamos aqui para contar a quinta e última parte da nossa história. Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dia a Dia na Palavra. Hoje eu tô aqui novamente com o meu marido, Vinícius, terminar essa série sobre relacionamento cristão, onde nós contamos para vocês a nossa história de amor, como nós nos conhecemos, como foi o nosso namoro, noivado, casamento. Então, se você ainda não acompanhou os outros episódios dessa série que a gente gravou, eu vou deixar o link aqui na descrição para você poder acompanhar depois um pouco mais dos detalhes da nossa história, onde a gente contou tudo para vocês. E hoje nós vamos contar a quinta e última parte importante e relevante aí da nossa história, que foi a chegada do nosso primeiro filho, do nosso bebezinho. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, tem uma coisa que você precisa fazer, né, amor? Se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha nas redes sociais. Isso mesmo, para não perder os próximos conteúdos que vem por aí. Para você que caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, não faz ideia de quem nós somos, muito prazer, meu nome é Fernanda. E o meu nome é Vinícius. Nós somos cristãos, somos casados, somos pais de um bebezinho que completou 1 ano recentemente e estamos aqui por meio desse canal para poder abençoar a tua vida, te encorajar na caminhada cristã e dar também o nosso testemunho de tudo aquilo que Deus nos ensinou ao longo de todo esse tempo que Deus nos deu juntos. Para quem assistiu o vídeo sobre como foi o nosso namoro, uma das coisas que a gente falou ali nesse vídeo foram sobre as conversas que nós tivemos ao longo do nosso relacionamento de namoro, que seriam fundamentais para a construção do nosso futuro juntos. Então, nós tínhamos durante o namoro muitas conversas importantes sobre assuntos fundamentais, como dinheiro, como a administração do lar. E uma dessas conversas, foi uma das mais importantes e também uma das que a gente mais tinha na fase do namoro, foi justamente sobre a questão dos filhos. Quantos filhos cada um queria ter, se queria ter ou não. Então nós conversamos muito sobre esse assunto e desde a época do namoro a gente já tinha, os dois, muita vontade de ter filhos, de ter uma família grande. A gente compartilhava desse sonho, desse desejo e foi algo que a gente nutriu e conversava bastante ao longo do namoro e do relacionamento. Quando nós nos casamos, esse desejo não mudou. Isso continuou fazendo parte das nossas conversas, dos nossos planejamentos, dos nossos planos para o futuro. E nós também tínhamos uma visão de não esperar tanto assim ao longo do casamento para começar a tentar ter filhos. E o que nós achamos aqui, estamos compartilhando com vocês, não é um julgamento, não é nenhum tipo de crítica a qualquer casal que quer esperar. A gente sempre pensou ali em 1, 2 anos ali já começar a tentar, sempre reconhecendo também que Deus é completamente soberano sobre este assunto, né, amor? A gente entende claramente que por mais que a gente se planeje para ter filhos numa determinada época da vida, seja depois de um tempo ou seja muito rápido, porque tem casais que querem casar e já terem filhos logo, Deus é quem manda nesse assunto, né? Deus é quem determina se nós vamos ter ou não. E a gente sempre teve muita paz com relação a esse assunto, com relação a essa verdade bíblica. E aí o que aconteceu foi que, depois que passaram ali uns meses, tanto eu quanto o Vini começamos a conversar sobre o nosso futuro, o futuro da nossa família. O Vini estava terminando o seminário, estava ali no penúltimo ano quando a gente se casou. Nós dois tínhamos vontade de continuar os nossos estudos na área da teologia. Para quem não sabe, não assistiu o vídeo também, como a gente se conheceu, nós nos conhecemos no seminário, estudamos teologia juntos. O Vini concluiu o curso e eu terminei os meus estudos teológicos no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, que tinha muita vontade de continuar estudando teologia e conversando sobre esse assunto, conversando sobre as possibilidades que nos eram possíveis ali também, depois que o Vini terminasse o seminário, falando sobre várias coisas. Os planos que a gente começou a enxergar e as possibilidades que estavam diante de nós também batiam muito de frente com essa questão dos filhos. E foi engraçado porque outro casal de amigos nossos também, que estavam querendo continuar os estudos e se envolver também nessa área, e a gente estava conversando muito naquela época sobre esse assunto, eles também estavam com o mesmo debate interno, tá? Mas e os filhos? A gente tem filho agora então para poder continuar isso? Ou a gente deixa para depois, adia para poder concentrar nos estudos? E aí o que aconteceu foi que a gente se colocou em oração. Nós começamos a orar individualmente, eu, o Vini, os nossos amigos também. Ter filho é uma decisão muito séria. Trazer uma vida ao mundo, isso é uma responsabilidade muito grande. Então, nós conversávamos sobre
teremos condições ou não. Aí nós entendemos que tínhamos condições sim de criar uma criança, né? De sustentar um filho. Poderia não ser a condição dos sonhos, né? Claro que todo mundo gostaria muito de ter a condição dos sonhos e não se preocupar financeiramente, mas nós conseguiríamos sustentar uma criança e isso entendemos que bastaria. A partir daquele momento, nós entendemos que biblicamente Deus quer que tenhamos filhos, a família é uma instituição divina e também que nós tínhamos condições de sustentar um filho. Nós descansamos no Senhor, nós abrimos para esta possibilidade. Isso já era mais ou menos ali entre julho e agosto do ano de 2024, que foi o ano que nós nos casamos. E o que aconteceu foi que no mês seguinte, em setembro, dia 14 de setembro de 2024, nós recebemos o nosso positivo no teste de gravidez. Eu lembro até hoje desse dia, não foi nada romântico esse momento aí da descoberta, nem consegui gravar minha reação nem nada, porque eu tava prestes a sair para uma programação da igreja com as crianças, o Vinícius não aguentava mais de curiosidade também, porque é aquela coisa, né? Ciclo atrasado, a gente já tava desconfiando, e aí o Vinícius pegou, foi na farmácia e falou, faz logo esse teste aí pra gente saber se é ou não. E não deu outra. Eu me arrumando minutos antes de sair, fiz o teste, deu positivo e a gente ficou simplesmente sem palavras, ficando lá rindo, que eu fiquei bem desesperada depois e por dentro, muito, assim, eufóricos, ficamos muito felizes, animados. Eu fiquei desesperada, comecei a tremer muito, fiquei chocada. É um conjunto de sentimentos muito doido, porque principalmente eu não imaginava que ia chegar tão rápido. Eu realmente fiquei bem assustada nos primeiros meses ali da gestação, e não só por conta das dificuldades que uma gestação traz, no sentido físico e emocional também, mas porque eu tinha muitos medos. Eu tinha muito medo de não conseguir dar conta, tinha muito medo, assim, de como é que era criar uma criança, como é que era cuidar de uma vida que depende de você parar absolutamente tudo. Todas essas coisas vieram com muita força pra mim. Que é uma responsabilidade, né? É algo que não é uma brincadeira, não é um jogo, é algo muito sério. Muito. Então você começa a pensar, né, com essa cabeça, você entende que é algo sério, você tem que se preparar e fazer o seu melhor para criar o seu filho, sua filha, da melhor forma possível. Então, e eu acho que para nós mulheres, no caso, esse medo vem junto com muita coisa porque nós estamos gerando. Então nós temos uma responsabilidade talvez duplicada ali nesse momento da gestação, justamente porque tudo que a gente come vai pro bebê. Então a gente tem que ficar pensando nisso. Tudo que a gente faz com o nosso corpo ou deixa de fazer afeta o bebê. É muita coisa junta, sabe, na cabeça nesses primeiros momentos. Então, por isso que eu acho que a gente se sente muito pressionada, angustiada, com muito medo e muita culpa. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. No geral, pela graça de Deus, tivemos uma gestação muito tranquila, muito saudável, um parto também muito saudável, pela graça do Senhor. O bebezinho nasceu no dia 27 de maio de 2025, ele completou um aninho recentemente. E pela graça de Deus ele veio ao mundo com muita saúde, num parto tranquilo. Tive um trabalho de parto aí não tão longo, mas que foi cansativo, né, amor? Infelizmente não consegui concluir o parto normal e natural que eu tanto desejava, mas eu posso falar disso num outro vídeo também. Hoje não é vídeo de relato de parto. Caminhada para uma cesárea onde eu fui muito bem atendida pelos médicos, pela graça de Deus, que cuidaram muito bem da gente. E começamos a nossa caminhada aí como pai e mãe. E agora a gente queria passar para vocês alguns conselhos para vocês aí que descobriram aí a gravidez, talvez você também, como nós, descobrindo uma gravidez com poucos meses de casado, antes de completar um ano de casado. Muitas vezes, descobrir que você está esperando um bebezinho antes de completar um determinado tempo de casado pode trazer um certo medo. O que será que isso vai fazer com o meu casamento? Isso é uma coisa que permeava o meu coração. Eu fiquei me perguntando, quando eu descobri a gravidez, eu fiquei me perguntando, nossa, mas será que não foi muito cedo? Será que foi a melhor decisão? Será que nós temos maturidade juntos para poder ter uma pessoa nova na nossa vida? A gente que ainda está construindo o nosso relacionamento, o nosso casamento, como que o filho vai afetar a gente agora, 7 meses depois que a gente casou? A gente tomou certas decisões que agora a gente quer compartilhar com você também, para que você veja que sim, o filho pode abençoar muito mais
o seu relacionamento. O filho não vem para estragar um casamento, para quebrar um casamento, para gerar um divórcio. Não. O filho ele vem para tornar vocês dois mais fortes juntos. Se vocês se prepararem e escutarem esses conselhos que a gente vai dar agora também. Oração. Não apenas pelo bebê, pelo seu filhinho ou sua filhinha que tá aí na sua barriga, mas e principalmente pelo seu casamento. Lembrem-se, o filho não é o centro da união de vocês. Existem muitos casais que querem ter um filho para restaurar o casamento, que já está quebrado. O casal descobre a gravidez e depois que o filho nasce, um erro muito comum é enfraquecimento do casamento por dedicar-se muito ao filho e deixar de continuar usufruindo das bênçãos do casamento. Lembrem-se de que Deus uniu você e sua esposa, você e seu marido, até que a morte os separe. O filho vai crescer e um dia vai ter a vida dele e vai constituir a família dele e assim por diante. Mas você e sua esposa, você e seu marido vão continuar até que a morte os separe. Este é o mandato bíblico para o casamento. Então esta união é a mais importante. Então vocês não podem deixar com que o filho se torne a prioridade a ponto de vocês deixarem de lado as bênçãos do casamento, o matrimônio em si e os deveres de um para com o outro. Tempos juntos, tempos de oração, conversas, devocionais, fortalecimento do casamento. Quando eu tava grávida ainda, eu fiquei com essas preocupações que eu comentei com vocês, né? O que vai ser do meu casamento? Será que vai estragar tudo? Será que a gente vai se distanciar? E como é que vai ser isso? Quando eu ficava ansiosa e nervosa por esse assunto, eu comecei a orar. Comecei a orar mesmo, dar tudo de mim em oração com relação a isso. Orando não apenas pela vida do meu bebê, pela saúde dele, pelo crescimento dele, pela vida espiritual, enfim, mas orando muito para que o Senhor me abençoasse como esposa. O Senhor me ajudasse a priorizar o meu casamento da maneira correta, não tratar o meu marido da maneira na minha impaciência, no meu cansaço, que são coisas naturais que acontecem sim quando um bebezinho chega numa casa, porque não tem como fugir disso, é uma realidade muito diferente. Só quando a gente vive na pele a gente entende. Então é preciso oração, então foque em oração, em orar pelo casamento de vocês. Segundo conselho, comunicação. Comunicação já é importante em qualquer fase da vida de um casamento, como a gente comentou no vídeo passado. Se você ainda não assistiu, depois clica no link aí da descrição para acompanhar. Comunicação é extremamente importante e ela se trata de uma pessoa falando e uma pessoa escutando com atenção, recebendo aquelas informações para que os dois encontrem uma maneira de agir em acordo, de como nessa fase da paternidade, principalmente nos primeiros meses, em que a mulher está muito sensível por conta do puerpério, por conta da oscilação hormonal, emocional, sentimental que ela tá tendo, tudo isso é muito natural. O Vini presenciou claramente o quanto que as minhas emoções estavam completamente bagunçadas, principalmente ali no primeiro mês de vida do nosso filho. Me comunicar com o Vini e ele se comunicar comigo também foi algo muito essencial para a gente poder se entender nessa nova fase de vida, né? É realmente uma entrega muito grande quando um bebezinho chega, não tem como ser diferente. Mas nisso tudo existem duas pessoas, um casal, que tá tentando acertar, que tá tentando viver aquilo ali da melhor maneira. Cada um tá vivendo os seus desafios, mas que vocês sejam sinceros um com o outro, conversem. Quando o bebezinho tirar um cochilinho, vocês estiverem perto um do outro, quando ele conseguir dormir ali na madrugada, se vocês estiverem acordados ali, seja qual for o momento que você enxergar, converse, sejam sinceros. Não comecem a guardar ressentimentos, não comecem a guardar sentimentos estranhos, pensamentos estranhos por conta do cansaço que essa fase traz, porque isso tudo pode gerar depois uma bola de neve tão grande que vai afetar o casamento. E a gente sabia disso. E por mais difícil que seja, porque não é fácil ali na hora, muitas vezes a gente nem sabe nomear os sentimentos direito, de tão bagunçado que a gente tá, mas a gente buscava, assim, sermos sinceros um com o outro. Eu, principalmente, porque eu tava muito mais afetada por conta do meu emocional. Eu precisava desabafar com o Vini todos os meus medos, todos os meus pensamentos, por mais doidos que fossem. Não consegui. Que susto, tinha que ser passar mal. Em terceiro lugar, pessoal, tenham compaixão. Muito importante nessa fase, muito importante ao longo do casamento todo, é óbvio, mas nesta fase especialmente,
justamente por ser uma fase nova, uma fase de desafios, de Intensa. cansaço, vida de um casal. Então, exercer a compaixão é fundamental. Então, toda vez que a sua esposa estiver passando por momentos de angústia, momentos de estresse e muitas vezes desrespeitar você, tenha compaixão. É claro que aqui nós não estamos falando para que depois não haja uma conversa. Não é passar pano. Não é passar pano. Depois vocês podem conversar e devem. Tenha compaixão, perdoe, exerça a misericórdia. Quando o marido, por vezes, está passando por alguma luta, alguma dificuldade, algum cansaço, porque ele precisa continuar trabalhando, trazendo sustento, ainda assim ajudar de madrugada nos momentos difíceis, por vezes ele pode manifestar algum tipo de impaciência ou irritação e por vezes descontar na esposa. Então a esposa também precisa ter compaixão, os dois precisam ter compaixão. Entender que é uma fase nova, difícil, e entender que os dois têm que estar juntos. Como um time. Como um time para criar o bebê. Porque se estiverem divididos, não será uma fase boa. A fase se torna boa e você aprende muito e amadurece quando você está junto. Exato. Quando vocês estão juntos como um time, entendendo a importância de exercerem compaixão. Quarto e último lugar, o último conselho que a gente gostaria de passar para vocês é sobre a intenção. Sejam intencionais no cuidado do relacionamento de vocês, no cultivo do casamento de vocês. Como o Vini falou, a fase de criar um bebezinho, principalmente ali os primeiros meses, exige muito da gente. E nós não sabemos, quem é pai e mãe de primeira viagem, não sabe o que tá fazendo. A gente aprende na prática, a gente aprende ali no dia a dia, a gente bate cabeça, enfim. É realmente uma fase que exige muito de nós. Exige nossa energia, nosso físico, nosso mental, muita coisa. E aí é muito fácil a gente se perder um do outro. É muito fácil a gente simplesmente esquecer que nós somos dois indivíduos que se amam, que gostam da companhia um do outro, porque quando o trabalho acaba com o bebê, digamos assim, o bebê dormiu, o que a gente quer fazer? A gente quer dormir. E muitas vezes a gente não para nem pra comer uma comida juntos, pra jantar, fazer uma refeição juntos, porque é realmente bagunçado. Eu percebia que o cansaço estava batendo, que realmente era duro assim lidar com a falta de rotina, a falta daquilo que a gente estava acostumado a viver. Ali nos primeiros meses, a gente se esforçava pra produzir momentos especiais. Por mais simples que fossem. Eu lembro até hoje que muitas vezes nas saídas para as consultas do nosso bebezinho, que muitas vezes era a única saída que eu tinha para ver pessoas, para ver o mundo, porque no começo a gente fica muito reclusa, né, em casa, mas pra gente poder ir pro médico, muitas vezes a gente passava na padaria na volta, pegava um pãozinho, pegava uma coisinha ali, um salgado, ia para casa e fazia um lanche da tarde especial, nós dois, enquanto nosso filho tirava um cochilinho, ou às vezes o bebê ficava ali do lado mesmo, mas a gente tava os dois, um olhando pra cara do outro, comendo e realmente fazendo uma coisa diferente, super simples, mas que já trazia uma alegria tão grande, né, amor? Dentro da intencionalidade, o que nós fazíamos quando nós queríamos ir ao cinema, sair para comer alguma coisa juntos, ir a um parque, ver um filme juntos em casa, enfim, ter momentos juntos, nós contávamos com o apoio dos avós maternos, porque a gente morava em São Paulo, eles também moram lá até hoje, e isso era muito bom. Assim nós conseguíamos cultivar esses momentos, cultivar a intencionalidade no casamento. A gente quer passar para vocês aqui, que vocês cultivem isso, tenham intenção, se proponham a marcar coisas. Vamos ao cinema sábado que vem? Vamos comer juntos hoje à noite? Enfim, se proponham a isso. Cultivem o casamento, porque isso é muito importante. Algo muito especial que vai trazer de novo essa conexão que não pode ser perdida quando um bebezinho chega. E isso traz muito benefício para a vida do bebê, para a vida dos filhos, quando eles veem os pais bem, cultivando esse relacionamento com harmonia, com amor, tendo alegria, né, em casa. Isso faz muito bem para os nossos filhos. E é isso, pessoal. Nós gostamos muito de compartilhar a nossa história aqui com vocês no canal. A gente aproveita também para agradecer todo o carinho, os comentários muito lindos que vocês deixaram ao longo dos vídeos dessa série também sobre o nosso relacionamento cristão. Se vocês tiverem ideias novas também de vídeos, o Vini participe mais aqui também do canal, é só deixar aí nos comentários que a gente com certeza vai olhar com carinho. E aí você volta, né, amor? Sim. Para trazer mais bate-papos aqui com vocês. Fiquem com Deus e até a próxima!
Tchau, pessoal!